Oi, gente. Eu sou a Martinha Lamorilha e eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu acho muito importante. Acho que poucas pessoas elas têm noção da importância desse tema, que é a questão dos olhos. Você sabe como é o seu olho? Você conhece os tipos de olhos que você tem? Nossa, você deve estar se perguntando, do que essa mulher está falando? Eu estou falando sobre ter bons olhos. Você tem bons olhos ou você tem maus olhos? Afinal, o que isso significa, ter bons olhos? Ter bons olhos é uma questão de visão de mundo. Qual é o filtro que você utiliza para enxergar o mundo? Você tem uma visão pessimista? Um filtro meio sujinho? Aquele filtro que você vê tudo negativo? Que você olha as pessoas sempre com olhos de julgamento? Você se vê sempre inferior, incapaz? A sua perspectiva de futuro não é lá tão boa assim? Tá sempre tudo muito ruim e você tá sempre reclamando de tudo? Ou ao contrário, o seu filtro é um filtro que você sempre tem esperança? É um filtro que você sempre releva as coisas que não são tão boas que você vê no seu dia a dia? É um filtro que você se vê capaz de aprender, capaz de ajudar, capaz de ser melhor a cada dia? Qual é o filtro que você usa para enxergar o mundo? Você sabia que o filtro que você usa, ele interfere diretamente na sua realidade? O filtro que nós utilizamos interfere na nossa vida, naquilo que nos acontece. Jesus falou sobre isso, Mahatma Gandhi falou sobre isso, Dalai Lama falou sobre isso. A nossa querida física quântica, amo física quântica. A física quântica fala sobre isso. A lei da atração fala sobre isso. E nós vamos aprofundar e estudar um pouco mais esse tema. Porque quando você começar a ter uma noção do que isso pode causar na sua vida, você pode virar o filtro. Você pode mudar a sua visão de mundo e você pode ter uma realidade muito melhor. Vamos lá? Então, queridos, vamos lá. Vamos entender melhor o conceito de ter bons olhos. Ter bons olhos pode ser abordado de forma mais ampla, como uma maneira de perceber o mundo e as pessoas ao nosso redor, com bondade, generosidade e positividade. Ele vai além de qualquer ensinamento específico e aparece em diversas tradições culturais, filosóficas e espirituais, sendo um tema universal que ressoa com a experiência humana. Muitas tradições falam sobre a relação entre a forma como vemos o mundo e o estado da nossa própria alma ou consciência. Ter bons olhos significa olhar com coração puro, buscando enxergar as qualidades e as potencialidades em tudo. Quando se fala que os olhos são a lâmpada do corpo, trata-se de reconhecer que a nossa percepção pode iluminar o nosso interior, promovendo paz, harmonia e clareza. Por outro lado, uma visão distorcida, marcada pela crítica constante, inveja ou pessimismo, tende a escurecer o nosso ser, nos afastando de uma vida plena e feliz. Ter bons olhos também está diretamente ligado à forma como nos relacionamos com os outros. Enxergar o bem nas pessoas, mesmo quando isso exige um certo esforço da nossa parte. Fazendo isso, ajuda a criar conexões,
promovendo entendimento e reduzindo conflitos. Em muitas filosofias orientais, por exemplo, o conceito de compaixão, que inclui ver o sofrimento do outro com empatia e desejar o bem para todos, é uma forma de ter bons olhos. Essa abordagem mostra que ao mudar a forma como olhamos para os outros, pode mudar não apenas as nossas relações pessoais, mas pode transformar a dinâmica de grupos, de comunidades e até de sociedades inteiras. Além das relações externas, ter bons olhos também reflete como nos enxergamos. A psicologia frequentemente discute o poder da percepção positiva na saúde mental. Quando cultivamos uma visão generosa sobre nós mesmos, reconhecendo tanto as nossas forças quanto nossos desafios, sem julgamentos severos, contribuímos para uma vida mais equilibrada. Essa prática de olhar para dentro com bons olhos pode trazer maior resiliência, aumentar a autoestima e nos ajudar a enfrentar dificuldades com mais serenidade. Ter bons olhos não é apenas uma questão de espiritualidade ou de relações interpessoais. Muitos veem nisso um caminho para cultivar uma energia mais positiva. Ao focarmos no bem e buscarmos enxergar a luz em cada situação, influenciamos diretamente o nosso estado emocional e mental. Esse tipo de percepção otimista e generosa cria uma atmosfera interna de equilíbrio e, segundo algumas tradições, atrai experiências e pessoas que ressoam. Estaremos vendo mais sobre isso quando falarmos da lei da atração. Embora muitos possam associar a ideia de bons olhos a ensinamentos religiosos, ela transcende limites culturais e temporais. Filósofos, líderes espirituais, cientistas e psicólogos concordam de diferentes maneiras que a maneira como vemos o mundo define em grande parte como vivemos nele. Quando escolhemos ter bons olhos, nos tornamos agentes de luz, irradiando positividade, promovendo paz interior e contribuindo para um ambiente mais harmonioso ao nosso redor. Para entender o conceito de ter bons olhos de uma forma ainda mais abrangente, é muito interessante considerarmos a ideia de energia e como ela permeia não apenas o nosso corpo, mas também os nossos pensamentos e intenções, e até o ambiente ao nosso redor. O termo campo energético tem sido utilizado em diversas áreas do conhecimento, incluindo a espiritualidade, as tradições orientais e até mesmo certas vertentes da ciência. Mas o que isso significa na prática? E como se conecta com a nossa percepção? Os pensamentos e intenções são frequentemente descritos como ondas ou vibrações que se irradiam além do corpo físico. Embora ainda exista debates sobre como medir ou quantificar esses fenômenos. A ideia central é: o que você pensa e sente tem um efeito direto no seu campo energético. Quando cultivamos um olhar positivo, quando temos bons olhos para as situações e para as pessoas, emitimos uma frequência que é percebida por aqueles que estão ao nosso redor. Não é à toa que algumas pessoas iluminam o ambiente simplesmente pela maneira como se comportam ou enxergam a vida. Por outro lado, pensamentos negativos, invejas, críticas constantes e pessimismo podem criar uma espécie de nuvem densa em nosso campo energético.
É como se esses padrões mentais gerassem uma energia que não só nos afeta internamente, mas também torna mais difícil para os outros se aproximarem ou se sentirem à vontade ao nosso lado. Eu acho isso muito triste e infelizmente muita gente desconhece isso, porque eu penso que se conhecessem, procuraria mudar a sua energia. Afinal, gente, quem não quer ser feliz, não é mesmo? Agora, vamos falar sobre a influência do olhar sobre o campo coletivo. Quando falamos de campo energético, não estamos nos referindo apenas ao indivíduo. Cada um de nós contribui para o campo mais amplo do ambiente em que estamos. Imagine, por exemplo, uma reunião em que a maioria das pessoas estão desmotivadas e frustradas. Se uma pessoa chega com olhos bons, trazendo um olhar otimista, buscando soluções e motivando os outros, isso pode mudar a energia da sala inteira. Aos poucos, a positividade dessa única pessoa começa a se espalhar e o campo coletivo se transforma. O mesmo vale para uma família, uma comunidade ou até mesmo uma sociedade. Quando indivíduos escolhem enxergar o mundo com olhos de esperança e compaixão, eles influenciam o campo energético de todos ao redor. Essa dinâmica pode parecer sutil, mas ela é poderosa. Pequenos gestos e mudanças na maneira de olhar podem criar ondas de harmonia e bem-estar, que se expande muito além do indivíduo. Vou te explicar melhor sobre energia. Energia, no contexto humano, pode ser entendida como a força vital que sustenta todas as formas de vida. Muitas tradições espirituais falam de energia vital em termos diferentes. Prana no yoga, Qi na medicina tradicional chinesa e Qi no reiki. Embora os nomes variem, a ideia central é a mesma. Somos não apenas um corpo físico, mas também um conjunto de vibrações e influências e forças sutis que interagem constantemente com o mundo ao nosso redor. Esse campo energético não é algo visível aos olhos, mas sentimos os seus efeitos. Por exemplo, quando entramos em um ambiente onde as pessoas estão felizes e receptivas, é comum nos sentirmos mais leves e acolhidos. Da mesma forma, quando estamos em um lugar marcado por tensão e conflitos, a nossa energia também pode ser afetada. A ideia de ter bons olhos se alinha diretamente a isso, pois a forma como enxergamos o mundo, com bondade, compaixão e gratidão, afeta a energia que emitimos, criando um campo mais positivo e harmonioso. Agora, vamos conectar o campo energético com a ciência moderna. Afinal, todo o estudo deve estar embasado na ciência. Embora os campos energéticos sejam frequentemente discutidos em contextos espirituais, algumas áreas da ciência moderna oferecem ideias que podem enriquecer esse entendimento. Nós temos como exemplo a física quântica. Ela nos mostra que tudo no universo é composto de partículas e ondas, ou seja, tudo está em constante vibração. Alguns estudiosos fazem analogias entre esses princípios quânticos e a ideia de que nossos pensamentos e interações também têm uma frequência, interagindo com as frequências ao nosso redor. Enquanto a ciência ainda não comprova diretamente o conceito de campos energéticos no sentido espiritual,
O que sabemos sobre as interconexões entre matéria, energia e consciência abre espaço para pensar em como nossos estados internos, nossos bons olhos ou olhos maus, podem influenciar a nossa própria vibração e a vibração do ambiente. Essa abordagem integrativa ajuda a explicar por que, quando mudamos a nossa percepção, começamos a atrair experiências diferentes e criamos um campo de maior harmonia. Ainda falando sobre a física quântica, ela é uma ciência ainda muito jovem. Ela surgiu no início do século passado, em meados de 1920, ali mais ou menos. Mas, apesar de jovem, ela revolucionou a nossa compreensão do universo, ao demonstrar que no nível mais fundamental, as partículas subatômicas não se comportam como entidades fixas, mas como ondas de probabilidade. E o mais surpreendente é o ato de observar uma partícula faz com que ela escolha um estado definido. Isso é conhecido como o efeito do observador. Mas você deve estar se perguntando, o que isso significa no contexto de ter bons olhos? Vamos lá. Se no nível mais fundamental da matéria, o simples ato de observação altera a realidade, então o modo como escolhemos enxergar o mundo afeta diretamente a forma como ele se apresenta a nós. Quando olhamos para uma situação com bons olhos, com uma mente aberta, otimista e esperançosa, é como se estivéssemos influenciando a realidade para que ela se alinhe com essas qualidades positivas. Da mesma forma, quando os nossos olhos são maus, ou seja, quando nos concentramos no medo, na escassez, na raiva ou no julgamento, criamos uma frequência que literalmente condiciona a maneira como a realidade se desenrola. Você já ouviu aquela frase, onde você foca, expande? A física quântica explica isso. É como sintonizar uma estação de rádio. Se ajustarmos os nossos olhos, o nosso foco e a nossa energia para a luz, atrairemos experiências mais luminosas e edificantes. Mas se mantivermos um olhar carregado de trevas, perpetuaremos situações que refletem esse estado interior. E antes de encerrar, vou falar sobre a lei da atração que eu prometi no início do vídeo. A lei da atração ficou popular por conta de muitos livros e palestras. Ela é simples em sua essência. Ela diz: semelhante atrai semelhante. Nossos pensamentos, sentimentos e intenções emitem uma frequência e o universo responde a essa frequência, trazendo de volta circunstâncias e pessoas que vibram de forma semelhante. Quando Jesus fala sobre todo o corpo será cheio de luz ou cheio de trevas, ele está descrevendo exatamente isso. O que está dentro de você, a energia e a perspectiva que você cultiva, determina o que você atrai e vivencia. Ter bons olhos, olhar para a vida com fé, gratidão e bondade é como elevar a sua frequência, emitindo uma energia que atrai abundância, harmonia e paz. Mas você deve estar se perguntando: ok, Lamorília, entendi o conceito, mas como eu aplico tudo isso? Para aplicar esses princípios, comece refletindo sobre como você vê cada situação da sua vida. Responda para você mesmo. Quando surge um desafio, você o encara com olhos bons ou maus? Quando interage com outras pessoas, você busca enxergar a luz nelas ou se fixa nas falhas? Cada escolha de olhar,
Cada pensamento que você cultiva está moldando o seu campo energético, suas experiências e o que você irá atrair. Por isso, a prática diária de gratidão, meditação e atenção plena é tão importante. Elas ajudam a ajustar os seus olhos para o bem, elevando a sua frequência e alinhando a sua energia à luz. E quanto mais você faz isso, mais fácil se torna atrair aquilo que é bom, verdadeiro e cheio de bênçãos. Então, comece com a gratidão diária. Concentre-se em algo positivo ao acordar e antes de dormir. Esse hábito ajusta a sua frequência e ilumina o seu campo energético. Eu vou te dar uma ferramenta de coaching. Faça isso. Pegue um caderno e anote todos os dias 30 motivos pelos quais você é grato. No começo pode ser desafiador encontrar tantos motivos, mas acredita em mim, você irá encontrar e isso irá mudar a sua vibração. Pratique as visualizações positivas. Imagine-se envolto ou emitindo uma energia clara e harmoniosa, influenciando positivamente o ambiente. Ouça áudios de reprogramação mental. Irei deixar aqui no final do vídeo o link de uma reprogramação. Assista todos os dias. Deixa o seu subconsciente se conectar com a ideia de prosperidade e bem-estar em sua vida. Eu não só fiz o mantra, como também coloquei no áudio a frequência de 741 Hz, que ativa a abundância e traz o bem-estar. Outra coisa, faça a respiração consciente. Praticar a respiração profunda e intencional ajuda a estabilizar a sua energia, reduz o estresse e cria uma base para uma visão mais otimista. E agora, uma das dicas mais importantes. Tome cuidado com o que consome. Os pensamentos que nutrimos, as conversas que temos e até mesmo as mídias que consumimos impactam a nossa vibração. Escolha informações e conteúdos que elevam a sua perspectiva, em vez de drená-la. Entender o conceito de energia e campo energético nos ajuda a perceber que não estamos separados do mundo, mas conectados a ele em um nível profundo. Quando escolhemos ter bons olhos, cultivar pensamentos positivos, ver o melhor nas pessoas e lidar com os desafios com compaixão, estamos elevando não só o nosso próprio campo energético, mas também contribuindo para a harmonia ao nosso redor. Essa é uma prática que pode ser incorporada no dia a dia e que com o tempo traz transformações significativas na qualidade da vida e nas relações que construímos. Queridos, chegamos ao final do nosso estudo. Se esse conhecimento fez sentido para você, se inscreva no canal. Espalhe harmonia compartilhando esse conhecimento com quem necessita. Um abraço carinhoso e até a próxima. Beijo, gente!